Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, a liturgia deste domingo, ela nos convida a refletir sobre um tema que é muito importante para a nossa vida, para a vida cristã. Nós que estamos imersos nessa vida ordinária, nessa vida do trabalho, nessa vida das atividades cotidianas, Jesus nos convida a voltarmos o nosso olhar para as coisas finais, para a escatologia. Como nós falamos, a escatologia nos faz refletir sobre os últimos, vamos dizer assim, os temas que definem a nossa vida eterna, a nossa eternidade. Precisamos estar muito atentos a isso, porque vivemos neste mundo, nós podemos fixar o nosso olhar nas coisas deste mundo. E aqui está um grande problema. Esses dias nós escutamos um trecho bíblico que falava justamente sobre isso. Noé tinha sido, Deus tinha pedido a Noé, tinha sido solicitado a Noé que ele construísse uma arca. E ele estava trabalhando para cumprir aquilo que Deus pediu para ele. Faça uma arca. Enquanto Noé estava fazendo a arca, os outros homens estavam preocupados em viver a sua vida. Comiam, bebiam, viviam a sua vida ordinária. E o que aconteceu? A inundação, e muitos se perderam, porque estavam ocupados com as coisas deste mundo. Nós devemos nos ocupar das coisas deste mundo, mas nós não podemos nos esquecer que a nossa vida não se resume a ele. Isso é fundamental. Se a gente compreende que a nossa vida não se resume a este mundo, nós vamos dar a este mundo o tempo devido, mas ao mesmo tempo colocar o nosso coração, dispor o nosso coração para aquilo que é essencial. É muito bonito encontrar vocês aqui em retiro. É o primeiro retiro do grupo de oração na comunidade católica Shalom. Vocês vão perceber que mesmo vocês que fazem parte da obra Shalom, nós membros da comunidade participamos de diversos retiros. Alguns de vocês também participam, outros são retiros mais específicos dos membros da comunidade Vida e Aliança. Mas porque vocês bebem da espiritualidade do carisma Shalom, fará parte da vida de vocês os retiros espirituais, como esse retiro, e vocês estão mudando, né, no caminho da paz, da primeira fase, né, para a segunda. Vocês estão saindo da fase querigma para entrar nessa segunda fase importante do caminho da paz, que é a fase filoteia. É um caminho que vocês estão fazendo. Começaram na fase querigma. Talvez alguns de vocês não tinham nem mesmo experiências de Deus, não tinham contato com a vida espiritual, não tinham hábitos de uma vida sacramental. Talvez isso fazia parte da vida de alguns. Outros já tinham uma caminhada na igreja, já tinham uma participação nas missas dominicais, tinham algum tipo de experiência eclesial. Mas vocês estão percebendo que no primeiro momento vocês estão conhecendo, tendo uma primeira experiência, que é a fase querigma, os temas relacionados, né, ao querigma, que eu imagino que vocês que estão participando tenham os kits das fases, da fase que vocês estão, e, claro, não só tem o kit não.
Não é somente ter o kit, mas vocês rezam com a orientação da fase. Porque, olha, o caminho da paz, a gente diz muito isso, o caminho da paz não é uma faculdade. Tanto é que se alguns de vocês, mesmo não conseguindo, não participando com muita fidelidade do grupo de oração, quando chegar no momento da mudança de fase do grupo de oração, vocês serão chamados a fazer o retiro de fase e continuar no grupo. Por quê? Porque vocês não estão em uma faculdade. Agora aqui tem um porém. Evidentemente que vocês perderam aquilo que vai fundamentando as futuras experiências que vocês devem ter. Se a gente não entende os temas do querigma, agora é o momento de nós começarmos a crescer numa relação de amizade com Deus. É muito bonito o caminho da paz, porque vocês percebem que as orientações elas estão dentro, inseridas no contexto do caminho normal de alguém que está conhecendo a Deus. Primeiro, a orientação ali de rezar um tempo mais curto de oração, porque não se tem o hábito de rezar um tempo mais prolongado. E assim vocês vão crescendo na vida espiritual. Porque o objetivo é que vocês sejam amigos de Deus. Se vocês forem amigos de Deus, vocês serão amigos dos homens. Se vocês forem amigos de Deus, o matrimônio de vocês será um matrimônio vivido de acordo com a vontade de Deus. Como eu prego muito para a família, uma das coisas que quando eu estou pregando no retiro, ou um retiro de preparação para o matrimônio, eu pergunto muitas vezes para aqueles dois que estão ali se preparando para o matrimônio: quem é essa pessoa que está do seu lado? Aí cada um vai dizendo alguma coisa. E dizendo coisas que, de fato, fazem parte. Mas eu gosto muito de salientar algo que a gente às vezes não reflete. O outro que está do meu lado é o meu irmão na fé. E eu devo cuidar dessa pessoa que Deus colocou ao meu lado até o fim da minha vida. É o meu irmão na fé. Já parou para pensar que a sua esposa, que seu esposo é o seu irmão na fé? É alguém que faz parte da tua vida. E, queridos irmãos, se a gente não entende bem isso, nós seremos arrastados por este mundo. Por este mundo. O que hoje se fala sobre família? É um dia, isso é muito presente no meu coração, porque isso me chamou muito a atenção, e às vezes a gente não compreende o grande risco que nós corremos, que vocês correm. Um dia eu estava vendo um vídeo de um seminário que estava sendo realizado lá em Brasília, e nesse seminário, diversos partidos políticos, tinha lá entre aspas, padre, que não era padre da Igreja Católica Apostólica Romana, era um padre de uma igreja. Esse padre, ele era gay, e esse padre estava ali, e ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: se nós... Ele falando no seminário. Vocês podem até procurar depois isso no YouTube. Ele dizia assim: se nós não destruirmos a Igreja Católica, nós não seremos capazes de destruir e construir essa nova forma de se compreender a família. Ou seja, ele sabe muito bem que é preciso destruir a Igreja Católica, porque a Igreja Católica promove a família, os valores da fé, porque sem isso eles não serão capazes de realizar
o seu projeto ideológico. A gente tem que estar atento a isso. E por isso que é muito bom vocês estarem aqui. Para vocês não serem arrastados por essa mentalidade de mundo. É tão interessante que a gente, muitas vezes, não diz assim, não, mas eu tenho uma identidade própria, eu tenho valores muito bem firmes, eu não sou levado por essas ideologias. Você é levado por essas ideologias porque essas ideologias estão aí presentes e ou você alimenta o seu coração com a fé ou você será levado. Não tem outro caminho. Um dia eu dizia lá no Shalom, na Parquelândia, onde eu celebro as missas, né, onde eu moro e celebro as missas do domingo, eu dizia uma coisa que isso é fato. Na década de 60, tem até feito um trabalho científico que dizia que antes dessas novelas, o Brasil, o povo brasileiro, era totalmente contrário ao aborto. Nem se falava, nem se cogitava a possibilidade do aborto. Com as novelas e com o uso dessas novelas, com esses tipos de temas, se você fizer hoje uma pesquisa no Brasil, você vai perceber que caiu e muito a defesa daquilo que a igreja ensina sobre essa questão do aborto. Por quê? Porque, mesmo sem perceber, a pessoa vai introjetando aquela mentalidade de morte, essa cultura de morte. A pessoa vai assimilando sem perceber. Sem perceber. Ela vai assimilando e vai chamando do seu pensamento, quando na verdade ela está seguindo uma corrente. Ela está seguindo uma ideologia. E eu poderia falar de tantas outras coisas. Aqui citei a questão do aborto, mas poderia falar de tantas outras coisas. E aqui está um detalhe interessante, porque as nossas famílias são elas que preservam, e é por isso que querem atacar a família, são elas que preservam os valores da fé. É você, como pai e mãe, que vai trazer para dentro da sua casa os valores da fé. A igreja chama a família de igreja doméstica. Que coisa bonita. A igreja chama a família de célula máter da sociedade. A gente consegue compreender muito bem isso. São as nossas famílias. A sociedade é formada por famílias. A família é a célula máter. Uma outra expressão que é usada para a família é que a família é o santuário da vida. Vejam como é bonito, como a igreja define a família. É assim que a igreja define a família. Mas para que isso aconteça, o que nós precisamos? Precisamos crescer na fé. Crescer na experiência de Deus. E claro que isso não vai acontecer se a gente não alimenta a nossa fé, se a gente não participa de um retiro como esse, se a gente não tem o hábito de participar do grupo de oração, se a gente não tem o hábito de ler a palavra de Deus, se a gente não tem o hábito de ter uma relação filial com Nossa Senhora, a vida espiritual é que vai fortalecer vocês. Por isso que é tão importante. Por isso que é importante vocês estarem aqui. Como eu disse, vocês não serão tratados como universitários. Perderam mais de 50% do grupo de oração, da fase do grupo de oração. Vão participar do retiro. Agora, é claro que a gente perdeu a oportunidade de crescer na fé. A gente perdeu a oportunidade de amadurecer. A gente perdeu a oportunidade de conhecer a nossa fé, a nossa doutrina.
Quantas vezes nós católicos não conhecemos a doutrina da igreja? E até dizemos assim, não, mas a igreja pensa assim, mas você é filho da igreja? Se você é filho da igreja, você não pode dizer, de modo nenhum você pode dizer um absurdo desse. É a nossa fé, é o que nós cremos. É o que nós cremos. E quando nós não sabemos, quando nós temos dúvidas sobre alguns assuntos, é tão interessante isso. Quando você tem uma dúvida sobre um assunto da igreja, o que é que você deve fazer? Você deve buscar a própria igreja para entender. Por que a igreja pensa assim? Por que a igreja defende certos posicionamentos que a gente vai dizer assim, mas esse posicionamento aqui é um posicionamento talvez muito duro. Por que a igreja fala sobre castidade no namoro? Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma irmã de comunidade que ela dizia assim, e é verdade. E o que ela falou é claro, é evidente. Ela dizia que um dia ela foi orientar, ela é do método Billis, ela trabalha com o método Billis, e um dia ela foi orientar uma mulher sobre a vivência do método Billis. Aí ela disse para a mulher assim, olha, veja só, vocês vão precisar, como casal, de passar, eu não lembro agora, 2 semanas sem ter o ato conjugal. Ela diz, isso é impossível, então não quero viver o método Billis. Ou seja, nessa resposta se compreende que a pessoa, ela não entende o que significa a palavra castidade, continência. Todas as pessoas devem viver isso. E para viver o método Billis, e para que vocês possam espaçar filhos dentro do projeto de Deus, dentro do projeto da família, é preciso também momentos de que o casal não tenha o ato conjugal. É preciso a mulher conhecer o seu corpo, o esposo compreender a mulher. Sem esse entendimento do casal, isso não vai para frente. Mas por que isso muitas vezes parece que é uma coisa impossível? Porque não se aprendeu a castidade. Se a gente não aprendeu o que é castidade, a gente parece que não é capaz de ter o autocontrole. Veja como é interessante isso. Se a gente fosse cultivando isso, imagine vocês, se você fosse cultivando o conhecimento da sua fé desde o início, se você fosse vivendo um namoro casto com a sua namorada, não sei se vocês que estão aqui, essa pessoa que está ao seu lado foi sua primeira namorada ou seu primeiro namorado, se vocês estivessem vivendo a castidade ali, o desafio que é viver a castidade, vocês saberiam com toda clareza que é possível ser alguém continente. Mas como a gente não vive, a gente é levado pelo instinto como se a gente não se governasse. Precisa se governar. Veja como é interessante, quando a gente vai conhecendo, e isso é fundamental, porque tudo isso toca o futuro da nossa vida, o nosso futuro. O seu planejamento, ou melhor, o seu casamento tem a ver com a eternidade. O seu casamento tem a ver com a eternidade. Quando a pessoa chega para mim e diz assim, padre, mas eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Não tem casamento. Se uma pessoa se casar sem ter filhos, nulidade matrimonial. Por quê? Porque não existe casamento sem abertura à vida. Pode existir que um casal não tenha condições, porque um dos dois é estéril, de gerar uma vida. Isso faz parte. Agora, não existir no projeto da família a abertura aos filhos, isso é nulidade matrimonial na sua raiz. Casamento que acontece dessa forma nem existiu. Não existe. Então, queridos irmãos, a família é um grande dom de Deus. Tudo passa pela família. Tudo passa pela família. E é importante que vocês, como casais, entendam isso. Tudo passa pela família. Dialoguem como casal. Ajudem um ao outro a crescer na fé.
Ajudem um ao outro a crescer no conhecimento de Deus. Aprendam a escutar o outro. Você escuta o seu esposo, a sua esposa? Mulher gosta de falar mais. Sim ou não? Sim. A mulher, ela domina na arte da verbalização. Normalmente. Não estou dizendo, porque daqui a pouco uma pessoa diz assim, não, no meu casamento é diferente. O seu casamento é diferente, mas o que se vê normalmente é que as mulheres têm muito mais habilidade verbal do que os homens. A gente consegue identificar isso, sim ou não? Sim. Por isso que a mulher, ela quer conversar, ela tem habilidade para conversar. Mas vejam, aprender a falar, aprender a escutar. A gente está disposto a escutar o outro? Quantas brigas vocês talvez tiveram porque vocês não se escutaram? Seria tão bom que vocês parassem e dissessem assim, que absurdo, naquele dia eu mesmo não te escutei. Você está falando sobre isso aqui, eu percebi que eu comecei a falar sobre isso, eu não te escutei nada do que você falou. Na verdade, tudo que eu falei foi mais o que eu queria falar do que o que você estava falando comigo. Se a gente fosse humilde, a gente faria isso. E é isso que salva matrimônio. O seu matrimônio, ele vai ser salvo à medida que você coloca Deus no centro e você aprende a respeitar a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado é a sua, como eu disse, a sua irmã na fé. E quando chegar no céu, Deus vai perguntar sobre o juízo final, que é o texto de hoje aqui. Deus vai perguntar, e a sua esposa? Você lembra aquela pergunta que Jesus fez para a samaritana? Cadê o seu esposo? Ela disse, não. Jesus disse, olha, você, samaritana, você teve 6 e agora você está encontrando o verdadeiro esposo. Vocês sabem que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Ela teve um encontro com o verdadeiro esposo, Jesus Cristo. E a vida dela mudou completamente. Aquela mulher vivia no pecado, se relacionando com um com outro, e teve aquele encontro no poço de Jacó, que mudou a vida dela. Queridos irmãos, finalizo essa homilia trazendo aqui o último versículo do evangelho de hoje. Depois de todo o texto que fala sobre a escatologia, que vai acontecer, guerras, terremotos, tudo isso que vai acontecer, o último versículo diz, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Ou seja, perseverança. Nós precisamos perseverar. É preciso perseverar. E finalizo, muito a partir desse último versículo, com as palavras de Jesus. Jesus, em um outro texto, ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé sobre a terra? Jesus está falando isso e a gente deve se perguntar também. Como está a minha fé? Esmorecida? Quando o Filho do Homem voltar? Como estarão os homens? Perdidos? Distantes de Deus? Uma fé frágil? Ou fortalecidos com o desejo de comprometer a sua vida com a salvação, com a sua salvação, com a salvação do mundo? Vamos pedir essa graça ao Senhor, que Ele possa dar a vocês, família, nesse retiro, a graça de crescerem na experiência com Deus. Peçam muito a proteção de Nossa Senhora, né? Se confiem, vocês rezem um terço juntos, né? Talvez os tataravôs, bisavôs de vocês, tinham um hábito, tinham lá na casa deles um espaçozinho de oratório com a palavra de Deus e rezavam um terço em família. A gente faz isso com os nossos filhos? Precisamos fazer, porque é isso que nos fortalece como casal. E é isso que fortalece cada vez mais a fé e a vida espiritual de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.